Traição é a coisa mais terrível que absolutamente qualquer um pode enfrentar. Ninguém é imune à traição. Uma pessoa pode dizer uma coisa na cara dele, mas na verdade pode fazer algo completamente diferente. Eu acidentalmente vi o amor da minha vida me traindo com um estranho bem no carro. É uma gloriosa tarde de sábado. Aqui estou eu sentado na minha poltrona favorita com um sorriso bobo no rosto e uma cerveja na mão, assistindo ao St. Louis Cardinals dominar o eternamente perdedor Chicago Cubs por 6-0 no nono inning. Meu bom amigo Jim está no sofá, mas ele não está de bom humor como eu. O motivo do seu mau humor é a história do dia. Você poderia dizer que começou na faculdade quando conheci Jenny, mas na verdade remonta ao ensino médio quando conheci Jim. Eu era um aluno do segundo ano no time de basquete JV. Eu não era particularmente bom. Eu fiquei no time principalmente porque eu gostava de jogar e do espírito de equipe. O treinador disse que me manteve no time para mostrar aos outros que você ainda pode aproveitar o jogo pelo que ele é, mas parte de mim sempre acreditou que nenhum jogador melhor tentou. Jim era um calouro que o treinador me fez orientar. Jim mostrou alguma promessa, e como eu sabia jogar, mas não bem o suficiente para me destacar, ele me fez trabalhar individualmente com Jim para colocá-lo em dia com os jogadores de nível colegial. Eu era o mais novo de 2 filhos, e Jim era filho único, então eu meio que me tornei seu irmão mais velho na escola e impedi que os veteranos o pegassem no pé. Demais você tem que se divertir um pouco, certo? Logo nos tornamos bons amigos fora das quadras também e raramente éramos vistos separados. Foi depois de passar algum tempo na casa dele que eu aprendi que sua infância tinha sido difícil. O pai dele deixou a mãe quando Jim tinha 3 anos, sem nem se dar ao trabalho de se despedir. A mãe de Jim, Brenda, chegou em casa do mercado com Jim e descobriu que todas as roupas e pertences do pai tinham sumido, junto com metade dos móveis. A metade boa, é claro. Não que eles tivessem muito para começar. Quando Jim estava no ensino fundamental, Brenda conheceu um cara legal chamado Phil, e as coisas melhoraram para os dois. Brenda namorou Phil por 18 meses, e os 3 se deram bem, então se casaram. Jim não se importava em dividir sua mãe com Phil. Phil se integrou perfeitamente em suas vidas, até mesmo passando tempo sozinho com Jim. Foi Phil quem encorajou Jim a tentar jogar basquete e o ajudou a manter suas notas altas para que ele pudesse permanecer no time. Phil era um cara de classe. Jim estava se recompondo e até tinha um novo pai, completando sua família. Foi fácil para ele acolher um irmão mais velho na nova dinâmica familiar, e acho que Brenda e Phil gostaram de ter Jim comigo porque isso lhes deu um tempo sozinhos. A conexão fraternal funcionou bem, pois parecíamos semelhantes, ambos com cerca de 1,93 metros, cabelos castanhos, constituição magra e olhos azuis. Também funcionou bem para mim, pois agora eu tinha alguém me admirando, o que é um sentimento que pode realmente fazer o seu dia. Na quadra de basquete, Jim não me admirava por muito tempo, pois ele tinha talento genuíno. O treinador Smith nos dizia o que ele queria que Jim trabalhasse, e nós fazíamos, pois eu tinha uma compreensão natural do jogo por assistir aos profissionais e ouvir os comentaristas. Esse era meu jeito. O treinador até me chamou de seu assistente não remunerado durante meu último ano. Juntos, ajudamos Jim a se tornar a estrela do time principal em seu primeiro ano. Chegamos até mesmo ao Elite 8 nos playoffs estaduais naquele ano. Então, chegou a hora de eu me formar e começar meus estudos universitários, deixando Jim para trás. Era natural que eu tivesse escolhido estudar para me tornar um treinador de basquete. Durante meu primeiro ano, tentei persuadir o treinador de basquete, Joe Fields, a me deixar ajudá-lo de qualquer maneira possível. Ele me dispensou com um comentário: o que um calouro fedorento poderia ter a oferecer? No entanto, isso não me impediu de ir aos jogos e estudar suas técnicas e estratégias. Em pouco tempo, eu podia prever seus ajustes, sabendo dos pontos fortes e fracos de seus jogadores. Se os outros times tivessem colocado as mãos em minhas anotações, haveria consequências sérias. Voltei para minha antiga escola para alguns jogos deles quando meu time da faculdade estava jogando fora. Jim teve algumas dificuldades em seus primeiros jogos sem mim. Durante o intervalo, eu o lembrei que o técnico Smith sempre me orientou sobre o que dizer a ele e trabalhar com ele.
Ele só precisava confiar no técnico como ele havia confiado em mim e relaxar porque estava jogando muito tenso. A segunda metade do jogo melhorou significativamente. O velho Jim estava de volta. Outro evento significativo durante meu primeiro ano foi conhecer Jenny. Eu a encontrei em uma festa para a qual meu colega de quarto me arrastou, dizendo que só trabalho e nenhuma diversão fazem de Ray um estudioso esgotado. Caso você não tenha adivinhado, meu nome é Ray. Eu estava de pé perto de uma parede, tomando minha primeira cerveja e examinando a sala em busca de alguém familiar, talvez alguém com quem eu pudesse falar sobre basquete. De repente, meu peito e estômago estavam encharcados e pareciam cerca de 40 graus mais frios. Olhei para baixo e vi uma morena bonita, de cerca de 5, 6, com olhos verdes que me cativaram. Oh, merda! Sinto muito. Eu meio que tropecei em alguma coisa lá atrás e sinto muito. Eu estava muito cativado por aqueles olhos verdes para falar uma palavra de raiva, choque ou qualquer outra emoção. Eu não era exatamente um jogador no ensino médio, mas namorei regularmente e tive 2 ou 3 namoradas fixas durante meus últimos 2 anos. Normalmente, não fico sem palavras perto de mulheres, mas dessa vez, minha mente ficou em branco e meu coração estava acelerado. Por hábito, ela começou a tirar o excesso de cerveja da minha camisa enquanto eu estava ali, tentando dar outra olhada naqueles olhos verdes serenos que eu tinha acabado de ver. Ela já tinha tomado algumas cervejas, então não estava totalmente alerta, continuando a escovar minha camisa até que percebeu uma protuberância se formando em meu jeans. Então ela olhou para meu rosto inexpressivo e perguntou: "Você está bem? Por que não está dizendo nada? Você está chapado ou algo assim?" Meu cérebro de repente entrou em ação. Estou bem, molhado e com frio, mas bem. Acabei de me perder em seus lindos olhos verdes por um momento. Não quero parecer que estou usando uma cantada, mas nunca vi um tom de verde tão deslumbrante antes e simplesmente me distraí. Bem, você não é o charmoso? Você também não é ruim, só um pouco alto. Já mencionei que ela tinha tomado algumas bebidas? Ela estava possivelmente à beira de ter bebido demais, pois sua fala estava um pouco arrastada e ela estava cambaleando um pouco em seus saltos de 3 polegadas. Agora, preciso de outra cerveja. Você pode me ajudar a pegar uma? Estou tendo um pouco de dificuldade para passar pela multidão de volta ao barril. Em circunstâncias normais, eu teria pensado que era preciso muita coragem para pedir a alguém em quem você acabou de derramar sua cerveja para encher sua bebida. Normalmente, eu teria dito isso a ela, mas aqueles olhos tocaram um ponto fraco em minha alma. Um de seus sapatos escorregou na poça no chão e ela caiu em mim. Instintivamente, envolvi meus braços em volta dela, gentilmente segurando-a para cima, exibindo uma força constante que a mantinha equilibrada. A decisão foi tomada por mim. Sei que não nos conhecemos, mas acho que você pode estar perto do seu limite para a noite. Que tal sentarmos na varanda externa e conversarmos sobre isso? Então, se você ainda quiser outra bebida, eu pego para você. Ah, e você também é um cavalheiro. Uma garota poderia se acostumar com esse tipo de tratamento. Vamos ter essa conversa. Quando estávamos do lado de fora, onde a música estava mais baixa, nos apresentamos e conversamos por algumas horas. Começamos a nos dar bem e combinamos de sair para um encontro na noite seguinte. Durante as primeiras semanas, fomos devagar, equilibrando nossas agendas em torno da escola e dos jogos de basquete em casa. Inicialmente, ela estava bem com minha obsessão, mas eu podia dizer que isso a incomodava um pouco. Quando a temporada acabou, tivemos mais tempo para passar juntos e tudo estava ótimo em Rengeneville. Nós estávamos namorando há pouco mais de 8 meses e as coisas estavam ficando sérias entre nós. Minha última aula na sexta-feira à tarde era no extremo oeste do campus e era uma caminhada de 30 minutos ou uma viagem de ônibus de 15 minutos de volta para meu dormitório. Fiquei agradavelmente surpreso ao ver o carro de Jenny, um clássico Mustang vermelho de 1966, estacionado na rua a apenas meio quarteirão do prédio. O pai dela a mimava um pouco, mas ele podia pagar. Achei que ela queria começar cedo nosso encontro naquela noite e tinha vindo me buscar naquela bela tarde ensolarada de maio. Conforme fui me aproximando, planejei distraidamente o resto do meu dia.
Primeira parada no dormitório para entregar meus livros didáticos e me preparar para ir embora. Talvez ainda tenhamos tempo para nos aconchegar um pouco antes de ir até ela, supondo que meu colega de quarto tenha saído da cidade para casa ao meio-dia, como ele quase sempre fazia nas sextas-feiras. Então, ouvi um som familiar que me tirou do meu devaneio, como se um enorme elástico tivesse batido nas costas da minha mão. Jenny suspirou. Muito bem, ela fez barulhos como depois de uma boa intimidade. Olhando para o carro dela mais de perto, notei que uma das pernas dela estava saindo da janela traseira em um ângulo que era familiar para mim, mas era para ser eu quem deveria estar lá com ela. Minha raiva aumentava a cada passo, pois quanto mais perto eu chegava, mais minhas suspeitas eram confirmadas. Claro que não é Jenny. Talvez ela tenha emprestado o carro para outra pessoa, pensei. A próxima coisa que me lembro é de estar parada ao lado do carro, olhando para o banco de trás e observando minha Jenny me trair com um cara. Ouvi um barulho atrás de mim quando o irrigador de gramado ligou, regando a árvore e os arbustos recém-plantados a alguns metros de distância. Sem pensar, peguei a mangueira, dobrei e removi o irrigador. Levei a mangueira até o carro, cobri parcialmente a ponta com meu polegar para aumentar a pressão e encharquei os dois antes que eles soubessem o que estava acontecendo. Quando o cara saiu correndo do carro, suas calças caíram até os tornozelos. Aproveitando a oportunidade, dei um uppercut em seu rosto enquanto ele olhava para suas roupas caídas. Ele caiu como um saco de batatas. Eu sei porque eu costumava descarregá-las no mercado onde eu trabalhava no ensino médio. Jane estava puxando a saia para baixo e abotoando a blusa enquanto saía do carro com raiva, mas ela não conseguiu porque eu ainda estava jogando a mangueira nela. Quem diabos você pensa que é? Por que fez isso? Eu exijo. No meio do discurso dela, tirei meu polegar da mangueira e deixei que ela, encharcada de frio, visse o que estava acontecendo. Pensei que eu era seu namorado, mas agora vejo que estava errado. Eu era apenas mais um cara com quem você estava, dividindo uma cama. Deixando a mangueira cair no chão, olhei em seus olhos verdes cheios de lágrimas, esperando que essa fosse a última vez. Pelo menos eu descobri antes de fazer algo estúpido. Por exemplo, eu pedi você em casamento. Você é apenas uma garota desagradável de virtude fácil. Talvez eu não tenha um gosto tão caro quanto o seu, mas sei que mereço algo melhor do que um cônjuge infiel. A essa altura, cerca de 10 pessoas se reuniram para ver o que era comoção e mais estavam a caminho. Eles não me viram bater no idiota, mas ouviram os gritos de Jenny e viram uma garota bonita sendo esguichada. Ei, eu também gostaria de dar uma olhada mais de perto. Hey, não é o que você pensa. Eu te amo, Hey. Ele é só. Ele acabou de pôr fim a tudo que tínhamos. Acho que você me traiu. Se não, então me diga. Eu já ouvi todos esses clichês que os golpistas usam quando são pegos, por exemplo. Não significou nada para mim. Bem, significou tudo para mim. Se você me ama do jeito que diz que ama, então certamente tem um jeito idiota de demonstrar isso. Vamos votar, eu disse para a multidão reunida. Quantas pessoas aqui acham que um casal que está namorando há 8 meses deve demonstrar seu amor fazendo amor com outra pessoa no banco de trás do carro? Alguém? Levante a mão. Jane olhou ao redor pela primeira vez e se sentiu muito desconfortável. Ela estava encharcada, sua blusa branca grudada no corpo. Sua mão livre instintivamente se estendeu para se cobrir. Jane, eu disse, tentando me acalmar. Eu nunca te traí. Eu nem pensei nisso. Não vou aceitar. Nenhuma vez. Dizem que quem trapaceou uma vez continuará trapaceiro para sempre. Não é de se espantar que digam isso. Geralmente é verdade. Acabou entre nós. Não me ligue. Não venha. Só fique longe de mim. Você e aquele idiota se merecem. Jenny, me faça um favor. Faça um favor a todos os homens decentes. Vá para o inferno e fique lá. Eu a testemunhei olhar para seu amante secreto com tristeza, cair de joelhos e chorar. Sentindo-me terminado, fui andando em direção ao meu ponto de ônibus.
Enquanto esperava, decidi que era um dia agradável o suficiente para caminhar e poderia ajudar a limpar minha mente. Jenny nunca se aproximou de mim, o que eu estava principalmente grato. Ainda havia coisas que eu queria dizer a ela se ela ousasse encarar minha raiva e perguntas que eu provavelmente não deveria fazer. Eu me convenci de que não guardava ressentimento algum em relação àquela trapaceira enganosa e covarde, embora isso fosse mentira. Meu segundo ano de faculdade começou melhor. Meu irmão mais novo tinha conseguido uma bolsa de basquete na universidade estadual local, a única faculdade que nossa família podia pagar, a cerca de 45 milhas de distância. Continuei assistindo aos jogos, criticando as decisões do treinador. Depois de cada jogo, Dee e eu discutíamos minhas observações, e ele achava intrigante ver o que poderia acontecer se o time tentasse algumas das minhas sugestões. Durante nosso quarto jogo em casa naquele ano, chamei a atenção de Jim pouco antes do intervalo. Nosso time estava tendo dificuldades contra o ESU Redbirds, e o técnico Fields estava experimentando diferentes estratégias sem sucesso. Pedi a Jim que informasse ao técnico que nosso ala pivô era canhoto, enquanto o jogador correspondente era destro, e vice-versa para o nosso outro ala contra o deles. Apesar dos confrontos iniciais, nossos oponentes tinham uma vantagem natural. Desesperado por qualquer solução, o treinador seguiu meu conselho. O ponto de virada veio no segundo tempo daquele jogo. Tudo funcionou perfeitamente para nós. Apesar de estarmos perdendo por 20 pontos no intervalo, acabamos vencendo por 15. Depois do jogo, o treinador perguntou a Jim por que ele não havia mencionado isso antes. Treinador, não foi meu pensamento. Foi do meu amigo Ray. Ele é apaixonado por basquete e está buscando a carreira de treinador. Bem, quando posso conhecê-lo? Definitivamente poderíamos nos beneficiar de ter alguém como ele em nosso time. E foi assim que consegui que o treinador de basquete me orientasse. Meu último ano na escola passou sem muita emoção. Jim e eu nos mantivemos sob controle para evitar problemas, mas ainda conseguimos nos divertir. Nós dois namoramos casualmente, durante meu último ano. Comecei um relacionamento com uma mulher maravilhosa chamada Kate. Nós nos conectamos profundamente em muitos valores importantes da vida, especialmente fidelidade. Mas nós fomos devagar devido a desafios de relacionamentos passados. No entanto, acabamos nos casando alguns meses depois que me formei e começamos a trabalhar como assistente técnico do time de basquete da State U. O técnico Fields apreciava meu estilo e minhas ideias, o que muitas vezes se mostrou benéfico, se me permite dizer modestamente. Este trabalho me permitiu mais um ano ao lado de Jim, embora nossa dinâmica tenha mudado quando ele se tornou um jogador e eu seu treinador assistente. Jim tinha uma chance promissora no draft profissional, tornando seu último ano crucial. Ao longo da temporada, passamos o máximo de tempo possível refinando suas habilidades e criando estratégias para os próximos jogos. Ele se destacou naquele ano, e nosso time parecia pronto para fazer uma corrida profunda na grande dança, dando a Jim exposição nacional. Entramos no torneio da NCAA como azarões na primeira rodada, mas Jim teve um desempenho excelente, levando-nos a uma vitória de 12 pontos. Embora tenhamos sido eliminados na segunda rodada, foi o melhor desempenho da nossa escola em 15 anos, deixando todos nós bastante satisfeitos. O treinador Fields expressou profundo orgulho de cada um de nós e reconheceu os papéis que desempenhamos em nossa temporada de sucesso. A celebração da vitória da escola foi uma explosão. Jim tomou uma decisão pessoal em meio a conversas com especialistas de que ele poderia ser convocado, comprometendo-se a concluir seu diploma independentemente. Ele havia decidido não se juntar à Liga Europeia se não fosse convocado, priorizando seu vínculo próximo com sua família em vez de um tempo prolongado fora. O resultado positivo foi que Jim foi selecionado pelo Chicago Bulls no final da terceira rodada, o que excedeu nossas expectativas de que ele fosse escolhido na quarta ou quinta rodada por um time muito mais distante. O estádio do Bulls ficava a apenas 5 horas de carro. No entanto, o lado negativo veio no meio da temporada de estreia, quando uma falta grave de um jogador dos Pistons machucou o joelho direito de Jim. Embora o jogador dos Pistons tenha sido expulso, a carreira promissora de Jim chegou a um fim abrupto. Enquanto isso, Kate e eu tínhamos nos acomodado em nossas rotinas.
Eu estava estudando na universidade estadual e ela estava trabalhando como química, gerenciando testes de qualidade na planta local de milho e processamento. Economizamos diligentemente e administramos nossas finanças cuidadosamente. Como resultado, apenas 18 meses após a formatura, conseguimos comprar nossa primeira casa, um rancho de 3 quartos. Nosso plano era começar uma família em 5 ou 6 anos, mas por enquanto estávamos contentes em aproveitar a companhia um do outro, focando em nossas carreiras e tornando nossa nova casa confortável e estilosa. Estávamos morando em nossa nova casa por quase 2 meses quando soubemos da lesão no joelho de Jim. Kate tinha se aproximado dele, inevitável dado o tempo que passei treinando durante meu último ano. Convidá-lo para ficar conosco temporariamente parecia a coisa natural a fazer até que ele pudesse descobrir seus próximos passos. Jim resistiu à ideia, insistindo em se mudar para a casa de sua mãe e Phil, mas ele queria manter contato, então o visitamos regularmente por um tempo. Kate não se importou. Isso lhe deu mais tempo com meus pais quando a visitávamos. Depois de completar a reabilitação de suas 2 cirurgias, Jim conseguia andar sem mancar muito. Algumas pessoas nem notavam, a menos que soubessem procurar. Ele conseguiu um emprego como agente de seguros em uma empresa importante em nossa cidade natal. Sua fama esportiva local abriu muitas portas para ele, mas foi sua gentileza e charme genuínos que fecharam os negócios. A vida era boa para nós 3. Durante a baixa temporada, na maioria dos fins de semana, ou viajávamos de volta para casa para visitar a família e Jim, ou Jim dirigia e passava o fim de semana conosco, ficando em nosso quarto de hóspedes. Na semana passada, Kate perguntou a Jim sobre sua vida romântica, mencionando que tinha uma amiga no trabalho que poderia estar interessada em conhecer um cara legal. Jim mencionou que estava namorando a mesma garota há cerca de 1 mês e estava otimista sobre o relacionamento. Tenho pensado que já está na hora de vocês a conhecerem, então vou perguntar se ela quer vir no próximo fim de semana para ficar conosco, se estiver tudo bem para você. Jim, isso parece maravilhoso. Temos 3 quartos, então ela pode ter seu próprio quarto, ou se vocês 2 preferirem, podem dividir um. Depende de você. Sorri, pisquei e concordei. Estamos animados para conhecer a mulher que conquistou o coração do meu amigo. Eu ri e dei um soco brincalhão no ombro dele. Ela ainda não conseguiu me envolver, vamos apenas dizer que ela está preparando o laço. Jim sorriu enquanto jogava minha metáfora de volta para mim. Ele não quis revelar mais detalhes sobre ela além de mencionar que ela era atraente e especial. Isso foi há 6 dias. Hoje eu estava na minha habitual corrida matinal de sábado de 3 milhas, esperando Jim e sua garota misteriosa chegarem por volta do meio-dia para o almoço. Então, quando voltei para casa às 10 horas, imaginei que tinha tempo suficiente para um banho e um descanso antes da chegada deles. Eu não poderia estar mais enganado. Rapaz, eu estava errado. Quando virei a esquina da minha rua a caminho de casa, notei um carro vermelho estacionado na minha garagem, mas não o reconheci. Conforme me aproximei, uma sensação de afundamento tomou conta de mim, e toda a mágoa e frustração do meu primeiro ano voltaram correndo. Eu não conseguia acreditar que ele tinha se envolvido de alguma forma com aquela Jenny tola. A placa confirmou meus piores medos. Meu impulso inicial foi abrir a porta da frente e gritar: tirem aquela mulher traidora da minha casa. Quando alcancei a maçaneta da porta de tempestade, parei e reconsiderei. Como isso afetaria meu relacionamento com Jim? Eu me perguntei. Não, por mais que eu estivesse tentado, por mais que ela merecesse. Eu não conseguia fazer isso com Jim. Respirei fundo e parei para organizar meus pensamentos. Decidi suprimir minhas emoções por enquanto e depois abordar Jim em contato. Ele estaria mais aberto a essa abordagem, e talvez eu pudesse poupá-lo de alguma dor de cabeça. Se ele não ouvisse meu conselho, eu tinha certeza de que ela não voltaria de bom grado mais do que eu queria. De qualquer forma, essa seria a última vez que ela pisaria em minha casa. Depois de outra respiração profunda, agarrei a maçaneta da porta mais uma vez, hesitei brevemente, então finalmente abri a porta da minha casa e do meu papel como ator. Lá está ele, Jim gritou para as meninas na outra sala quando entrei. Jim, você chegou cedo. Se eu soubesse, já teria ido correr. Que bom ver você.
Trocamos um abraço de um braço, como sempre fazíamos. Kate e Jenny entraram da cozinha para se juntar às apresentações. Eu mantive a data de um Intercontinuer, porque eu sabia quem ela era e talvez ela não tivesse percebido que o amigo de Jim, Ray, era na verdade seu antigo namorado, Ray. Eu estava certa. Jenny seguiu Kate até a sala de estar e notou a expressão fria no meu rosto. Ela abafou um barulho de surpresa com a mão, parecendo que ia desmaiar. Olá, Jenny, eu disse calmamente. Há quanto tempo? Ah, vocês dois se conhecem, Jim perguntou. Sim, nos conhecemos em uma festa no meu primeiro ano de faculdade. Eu me afastei de Jenny, ajustando minha expressão para algo mais amigável, e me virei para Jim. Então, você acha que os Cardinals vão ganhar a divisão este ano? Eu o guiei para longe das mulheres e em direção à TV que exibia uma prévia do jogo de beisebol mais tarde naquela tarde. Pensei que seria divertido provocar Jenny sutilmente, se eu conseguisse me conter para não ser totalmente rude. Kate olhou para mim incrédula com minha aparente grosseria. Então ela olhou para Jenny e viu sua expressão, percebendo que havia mais na história. Kate tentou levar Jenny de volta para a cozinha, aparentemente para buscar algumas limonadas para todos, mas claramente para investigar mais. Jenny, com medo do que eu poderia revelar, escolheu ficar perto de Jim. Depois de um momento, lembrei que precisava tomar banho e pedi licença. Eu tinha acabado de abrir a torneira e estava quase despido quando Kate entrou no nosso banheiro com a pergunta inevitável: o que foi isso? É uma história um pouco longa que nunca compartilhei com você porque não queria revisitar aquelas velhas feridas. Ela é a razão pela qual eu preferia levar as coisas devagar em nosso relacionamento. Prefiro não entrar em detalhes agora. Explicarei tudo depois. Só saiba que esta é a última vez que aquela mulher pisará nesta casa. Ela olhou para mim, incrédula. Percebi que minha voz poderia ter sido alta demais, mas esperava que o barulho do chuveiro a mascarasse. Você não pode estar falando sério. Ela parece ser uma pessoa legal. E se ela e Jim se derem bem e acabarem se casando? Você vai parar de ver Jim? Eu realmente espero que não chegue a isso. Acho que Jim terá que vir sozinho então. Fechei a porta do chuveiro esperando pôr fim à conversa. No entanto, eu conhecia Kate bem o suficiente. Eu disse esperando. O resto do dia foi cheio de tensão. Jim podia sentir que algo estava errado, mas Jenny ficou perto dele o tempo todo. Eu podia me dar ao luxo de ser paciente. Eu não estava nem um pouco ansioso para confrontar a situação. A noite chegou e, como eu havia previsto, eles dividiram a cama queen size no primeiro quarto de hóspedes. Quando apaguei a luz do nosso quarto e me deitei, eu sabia que a próxima fase da nossa discussão era iminente. Eu iniciei a conversa. Durante a hora seguinte, contei em detalhes nosso primeiro encontro, nosso período de namoro e o término público. Tentei permanecer imparcial, mas as emoções estavam à flor da pele, especialmente em relação à traição da minha ex-namorada. Eu até revelei que estava pensando em propor casamento a Jenny logo antes de descobri-los juntos naquele dia. Sua primeira pergunta me pegou desprevenido, pois eu nunca tinha pensado nisso. Você ainda tem sentimentos por ela? Apenas desgosto e um pouco de raiva. Deixei claro que tenho tolerância zero para traição nenhuma vez e isso se aplica a você também. Seria hipócrita da minha parte sequer pensar em me trair, especialmente com alguém como ela. Depois do que ela fez comigo, eu nunca poderia infligir essa dor a alguém que amo. Eu preferiria me jogar de um penhasco. Se ela machucar Jim, eu posso ter que colocá-la em seu maldito Mustang e mandá-la de um penhasco. Ok, eu acredito em você. Apenas se acalme ou eles podem ouvir você. O que você vai dizer ao Jim? Você tem que dizer algo a ele. Ele está se perguntando o que aconteceu entre vocês dois. No começo eu queria confrontá-la e dizer para ela sair da minha casa, mas me segurei porque não queria machucar Jim. Não vou entrar em detalhes a menos que ele peça, mas vou avisá-lo para ser cauteloso porque ela tem um histórico de traição e pode fazer isso de novo. Eu me pergunto o que ela tem dito a ele. Tenho certeza de que ele também a questionou. Talvez ela se limpe com ele para que você não tenha que explicar. Acho que você deveria tentar tolerá-la,
pelo menos pelo bem de Jin. Não estou sugerindo que você seja amigável. Apenas evite ser frio ou rude. Você consegue fazer isso por Jin? Espero que o relacionamento deles não fique sério, mas vou considerar porque ele é como um irmão para mim, mais próximo do que o meu. Espero mesmo que eles terminem logo. O resto do fim de semana foi quase tão tenso quanto o sábado, mas com Kate do meu lado agora pareceu um pouco mais administrável. Talvez tenha sido porque eu tinha confiado nela na noite anterior, embora eu não admitisse considerar isso como um fator. É importante manter minha reputação. Eles partiram logo depois do almoço no domingo. Tenho certeza de que Jin sentiu a tensão também. Lamentei que ele não tivesse ficado para o jogo da tarde. Foi só um vislumbre da potencial brecha se ela se colocasse entre nós. Após a partida deles, Kate e eu tivemos uma longa discussão. Ela concordou que eu precisava falar com Jin e juntos elaboramos um plano de como e quando abordá-lo. Ela fez alguns ajustes nas minhas ideias iniciais, mas sentiu que eu estava sendo justo com todos os envolvidos. Ela até levantou alguns pontos perspicazes sobre diferentes cenários. Eu tinha planejado ligar para Jin na segunda-feira à noite depois do jantar, mas minha tarde no trabalho tomou um rumo inesperado quando Jane entrou no meu escritório enquanto eu estava revisando os relatórios de recrutamento para nossos novos recrutas. Minha porta estava entreaberta, então ela entrou e me pegou desprevenido. Começou: "Hey, eu estava me perguntando se..." Eu me virei na cadeira, claramente surpreso. Quando a vi, meu choque inicial deu lugar a uma reação composta, embora sem o susto usual. Suspirei audivelmente. Eu provavelmente deveria ter previsto isso, mas pensei que seria um telefonema. "Por favor, sente-se, Jenny." Ela se moveu para fechar a porta antes de se sentar, ao que eu respondi: "Não, deixe aberta. Se você fechar, os caras podem ter uma ideia errada, especialmente com uma mulher aqui. Nós quase nunca fechamos as portas do nosso escritório, nenhum dos treinadores faz isso. Faz parte da nossa política de portas abertas e a escola leva isso ao pé da letra. Eu poderia perguntar o que você quiser, mas acho que nós dois já sabemos. Estou sendo direto, pretendo avisar Jin sobre você, mas não vou entrar em todos os detalhes desagradáveis, a menos que ele me pressione. Não quero reviver isso de novo, então ele realmente terá que bisbilhotar. Eu não seria uma boa amiga se não o avisasse, mas espero que você tenha mudado. Para que as coisas funcionem com você e Jin, embora honestamente eu espere que não funcionem, você deve ser completamente fiel a ele. Mais duas coisas. Vou ficar de olho em você. Ainda tenho amigos que ficariam felizes em ajudar Jin se ele precisasse se livrar de uma namorada infiel. Eles também estarão observando. Por fim, se você o machucou como me machucou, é melhor correr rápido e para longe. Se eu te encontrar, não tem como voltar atrás. Hey, eu queria dizer algo antes, mas você cobriu bem. É justo, dado o que aconteceu entre nós. Ainda quero dizer que sinto muito. Ele era um antigo namorado do ensino médio. Eu matei aula e tomei algumas cervejas com ele. As coisas pioraram. Pare aí mesmo. Você não me deve uma explicação e eu realmente não quero ouvir nenhuma desculpa. Aconteceu há mais de 6 anos. Contei a Kate o que aconteceu e ela perguntou se eu ainda tinha algum sentimento por você. Eu honestamente disse a ela que era principalmente raiva e nojo. Especialmente nojo hoje em dia. Jenny pareceu surpresa com essa revelação. Acho que ela esperava que eu tivesse alguns sentimentos positivos para manter em silêncio. Talvez eu esteja me bajulando, quem sabe? Eu também disse que só toleraria você quando Jin estivesse por perto. Isso significa que você não é bem-vindo na minha casa ou na minha vida a menos que ele esteja com você. Não vou tentar mexer com seu relacionamento com Jin só porque não quero aborrecê-lo. Ele é como um irmãozinho para mim há mais de 10 anos, e na minha família, a família vem em primeiro lugar. Então, estou tentando ser justo e não buscar vingança pelo que você fez. Estou lhe dizendo agora. Não me dê um motivo para ir atrás de você. Hey, eu realmente sinto muito. Só posso imaginar o quanto eu te machuquei para você ainda se sentir assim depois de todo esse tempo. Quero que saiba que nunca quis que isso acontecesse. Pensei que tínhamos algo especial,
você e eu. Agora sinto mesmo por Jim. Não se preocupe. Amadureci muito desde então. Depois que terminamos, chorei por dias. Então, refletindo, percebi que eu era o único responsável pelo que aconteceu. Não consegui me fazer encarar você para me desculpar e explicar. Suas últimas palavras para mim foram: vá para o inferno e não volte. Eu me senti como se estivesse no inferno sem você e sabia que era culpa minha. Eu quase fui reprovado naquele semestre. Tudo bem, você já disse o que tinha a dizer, mas não vou mudar de ideia. Ainda não posso confiar que você não vai colar de novo. Lembra do que eu disse naquele dia: uma vez trapaceiro, sempre trapaceiro. Você pode me dizer honestamente que essa foi a única vez que você traiu? Ela evitou o contato visual, envergonhada. Droga, eu esperava que você não dissesse isso. Foi antes de eu te conhecer. Ela ainda não me olhava nos olhos, então eu sabia que ela estava mentindo. Não importa agora. Traição é traição. Como você pôde colocar alguém com quem você diz se importar nesse turbilhão emocional? Eu questionei o que eu fiz ou não fiz para você me trair. Eu me perguntei se eu não estava te satisfazendo, se eu não era bom o suficiente. Primeiro eu estava bravo com você, então eu estava bravo comigo mesmo por qualquer coisa que eu pudesse ter faltado. Fiquei agoniada pensando há quanto tempo isso estava acontecendo e por quê. Era algo único ou vinha acontecendo durante todo o nosso relacionamento? Levei vários meses até me sentir pronta para confiar em outra mulher o suficiente para começar a namorar novamente. Mesmo assim, questionei se eu conseguiria corresponder às expectativas dela. A menos que você tenha passado por isso, você não consegue entender a dor de ser traído. É por isso que não vou permitir que você machuque Jim. E se você fizer isso? Eu entendo de onde você está vindo. Quero que saiba que eu cresci emocionalmente e não traí desde então. Não percebi o quanto te machuquei. Ela estendeu a mão para tocar minha mão, mas eu me afastei. Já faz tempo suficiente para que eu tenha seguido em frente. O amor de uma boa mulher, Kate, me ajudou a curar. Eu te perdoei, mas não vou esquecer o que você fez. Não posso. Quando vi seu carro na minha garagem, a imagem daquele cara com você no banco de trás era tão vívida quanto a primeira vez que a vi. Acho que nós dois entendemos onde estamos agora, então adeus. Voltei para meus relatórios fingindo lê-los enquanto esperava que ela saísse do meu escritório. Ouvi-a se levantar e pensei que ela estava indo embora quando senti sua mão acariciar minha nuca. Se você se lembra, éramos muito bons juntos. Eu poderia fazer valer a pena se você pudesse ver seu caminho para. Eu me virei de repente com um olhar furioso. Falei devagar, mal contendo minha raiva entre dentes cerrados. Saia do meu escritório agora mesmo. Ela não hesitou em ir embora. Eu não conseguia acreditar que ela tentaria algo assim. Ela sabe que sou casado e minha posição sobre fidelidade. Andei de um lado para o outro no ginásio para me acalmar. Como ela ainda tem esse efeito em mim? É inacreditável. Num momento ela está prometendo que mudou e será fiel a Jim e no outro ela está tentando me seduzir, essencialmente traindo-o comigo. Ela realmente achou que eu estava interessado nisso? Eu fui claro sobre meus limites desde o começo. Eu estava ainda mais grato agora que ela estava fora da minha vida e Kate estava dentro. Naquela noite, cheguei em casa no momento em que Kate entrava na garagem na minha frente. Saindo do meu carro, eu a chamei enquanto ela corria para dentro de casa, vinda da garagem. Querida, você não vai acreditar no que aconteceu comigo hoje. Ela desapareceu rapidamente para dentro, então presumi que ela precisava usar o banheiro com urgência. Entrei na casa casualmente pensando que teria que esperar até que ela estivesse pronta para ouvir sobre minha tarde agitada. Para minha surpresa, ela estava esperando do lado de dentro da porta e imediatamente me confrontou. Achei que tínhamos concordado que você seria civilizado com Jane pelo bem de Jim. Ela me ligou esta tarde chorando dizendo que você a expulsou do seu escritório e a repreendeu. O que ela fez para merecer isso, rei? Por que você faria uma coisa dessas? Ela estava completamente histérica. Uau, devagar. Ela te contou o quê? Ela disse que veio se desculpar e tentar ser civilizada pelo bem de Jim.
Ela só quer que a gente se dê bem e você mandou ela ir para o inferno e a expulsou do seu escritório. Foi? Bem, ela não está totalmente errada. Não acredito que você faria isso, Jim. Tínhamos um plano e agora você. Espera aí, deixa eu explicar. Você teria feito mesmo. Deixe-me contar tudo. Demorou um pouco, mas contei a história toda da melhor forma que pude. Você espera que eu acredite nisso, Hey? Ela flertou com você, então você perdeu a paciência e a expulsou. Por favor. Até onde eu me lembro, foi exatamente isso que aconteceu. Expliquei tudo a ela exatamente como tínhamos planejado. Tentei ficar calmo e não levantei a voz até o final. Não consegui acreditar que, depois de me contar sobre sua suposta mudança, ela de repente começou a massagear meu pescoço e a oferecer intimidade para me acalmar. Isso realmente me fez perceber o quanto me sinto melhor com você. É uma história completa, Hey. Ela me disse que veio se desculpar com você, então você ameaçou contar tudo ao Jim, até inventou algum tipo de mentira. Você brincou que isso a arruinaria aos olhos dele. Eu sei que você pode ser vingativo às vezes. Ela disse que realmente se importa com Jim e que não pode deixar você fazer isso. Ela confessou que se arrependeu de ter machucado você, explicando que ela era jovem, estúpida e um pouco bêbada. Ela até se ofereceu para fazer de tudo para consertar tudo, incluindo contar a Jim sobre sua história se você não mentisse ou exagerasse. Então você disse a ela para aceitar ou sair do meu escritório, e ela foi embora. Ok, eu entendo que se você estivesse preocupado com Jenny e comigo, pode parecer plausível que qualquer ciúme que você sinta faria você acreditar nisso, especialmente junto com sua simpatia natural por uma mulher chorando. Lembre-se apenas da nossa política de portas abertas no trabalho. A porta do meu escritório tem que permanecer aberta, exceto para assuntos confidenciais específicos. Se ela fechar, isso aciona um alerta de e-mail para o Coach Fields. Então você realmente acha que eu gritaria com ela e exigiria intimidade com uma porta aberta? Eu sou tão tolo assim? Oh, Hey, sinto muito. Eu esqueci completamente disso. Eu não deveria ter duvidado de você. Você pode me perdoar? Claro que posso. Eu sei o quão convincente e manipuladora ela pode ser. Ela explorou seus sentimentos e teve você do lado dela antes que você pudesse questioná-la. Ela é problema, ainda mais do que eu imaginava. Agora ela está tentando se meter entre nós. Estou preocupada que ela faça o mesmo comigo e com Jim. Não estou ansioso para falar com Jim hoje à noite. Bem na hora. O telefone tocou. Trocamos olhares e uma sensação de afundamento se instalou em meu estômago. Assim como eu temia, era Jim. Hey, precisamos conversar, Jim começou assim que consegui dizer olá. Na verdade, há muita conversa. O que diabos você estava pensando? Acabei de deixar Jane em casa e ela estava chorando muito. Foi tão ruim que eu mal conseguia entendê-la. Tudo o que eu ouvia era Hey. E cada vez que ela dizia isso, ela desabava ainda mais. Então ela deixou escapar, Hey deu em cima de mim. Depois disso, ela ficou furiosa e se trancou no quarto. Acho que ela chorou até dormir. Então eu vim aqui para descobrir o que diabos você fez com ela. Se você der em cima dela, Hey, eu juro que vou te rasgar em tantos pedaços que eles não vão encontrar nenhum traço. O que diabos está acontecendo? Jim, eu respondi o mais calmamente possível. Respire fundo, cara. Podemos conversar sobre isso. Vou explicar tudo o que aconteceu, começando do começo, ou se preferir, posso lhe dar a versão condensada de hoje. Vamos começar com hoje, Jim disse, acalmando-se audivelmente enquanto falava. Ei, eu entendo por que você está chateado. Pode parecer inacreditável, mas aqui está o que aconteceu hoje. Como você provavelmente notou quando a apresentou no sábado, Jenny e eu nos conhecíamos. Para resumir, nós namoramos por cerca de 8 meses durante meu primeiro ano de faculdade. Quando ela me viu e percebeu que éramos amigos, ela ficou preocupada com o que eu poderia te contar sobre ela. Como você viu, ela ficou perto de você o fim de semana todo, mas eu não disse uma palavra. Hoje, logo depois do almoço, ela veio ao meu escritório.
Antes que ela pudesse me pedir para não dizer nada a você, eu disse a ela diretamente que você significa muito para mim como família, e senti que tinha que te avisar sobre ela. Mencionei que esperava que ela tivesse mudado, mas estava preocupado que ela não tivesse mudado, ou que ela pudesse voltar aos seus velhos hábitos no futuro. Eu pretendia lhe contar, sem entrar em detalhes, que depois de namorarmos por 8 meses, ela foi infiel. Informei a ela que toleraria a presença dela por sua causa, mas deixei claro que, sem sua influência, ela também não seria bem-vinda. Discutimos o incidente e ela tentou justificá-lo, mas eu a lembrei que isso foi no passado, há 6 anos, e mais. Ela tentou se desculpar por isso, insistindo que foi uma ocorrência única. Eu lhe assegurei que a havia perdoado há muito tempo, embora confiança e esquecimento fossem outra questão. Depois, eu disse a ela que nós dois entendíamos onde estávamos, e que era hora de ela ir embora. Quando cheguei em casa, Kate estava furiosa e gritando porque Jenny tinha ligado para ela chorando, alegando que eu tinha gritado com ela e feito avanços no meu escritório. Pense nisso por um momento. Meu escritório, onde a política de portas abertas é rigorosamente aplicada. Você sabe como é lá. Se eu tivesse feito uma coisa dessas, eu teria saído de lá imediatamente. Consegui acalmar Kate um pouco antes da sua ligação. Eu tinha planejado discutir isso com você mais tarde esta noite, mas não sob essas circunstâncias. Jim, desculpe-me por não querer sobrecarregá-lo com isso, mas não consegui ficar em silêncio. A família se apoia. Nós cuidamos um do outro. Talvez ela tenha mudado como ela alegou, mas não posso ter certeza. Não sei o que se passa na mente dela. Tudo o que sei é que não conseguiria me perdoar se ela lhe causasse a mesma dor que me causou sem avisar. Sinto muito mesmo que você esteja metido nessa confusão. Houve silêncio do outro lado da linha, apenas sua respiração era audível. Ele estava digerindo tudo o que eu disse, claramente lutando para conciliar com o que sua amada lhe dissera. Ele tinha se apaixonado por ela, ou então teria usado sua mente lógica para ver a verdade, ou pelo menos reconhecer que eu não seria tolo o suficiente para fazer avanços em meu próprio escritório. Eu esperava que ele percebesse que eu provavelmente estava certa, ou pelo menos me desse o benefício da dúvida para que pudéssemos conversar calmamente mais tarde. No entanto, eu esperava que ele ficasse bravo, possivelmente me acusando por um tempo porque alguém o havia enganado. Então poderíamos ter uma discussão. Outra possibilidade que eu temia era que ele acreditasse nela, e ela conseguisse destruir nossa amizade. Hey, seu mentiroso enganador. Você está inventando coisas sobre ela só para se vingar dela por terminar com você. É hora de crescer, cara. Já faz 6 anos, como você disse. Eu te tratei como família, e é assim que você me retribui. Eu finalmente encontrei a felicidade com ela, mas sua inveja e desejo de vingança estão ameaçando arruinar isso para mim. Não acredito que você priorizaria seus problemas em vez da minha felicidade. Adeus, rei. Vá para o inferno e fique lá. Infelizmente, coloquei o telefone de volta no gancho, pensando, a opção 3 é a pior. Posso ter perdido meu melhor amigo. Como foi, querida? Perguntou Kate. Tão ruim quanto poderia ter sido, respondi tristemente. Percebi que você não mencionou que ela lhe fez uma oferta. Dado o estado dele, ele não teria acreditado em mim. Sinceramente, não tenho certeza se eu teria acreditado em mim mesmo se não estivesse lá. Também parecia muita coisa para despejar tudo de uma vez. Você provavelmente está certo. Ela me abraçou. Só espero que ele reflita sobre isso e volte a si com o tempo. Vocês foram próximos por tanto tempo. Ele vai sentir sua falta e voltar, tenho certeza. Espero que você esteja certo. No dia seguinte, cumpri minha promessa de ficar de olho nela. Desenterrei uma velha fotografia de Jenny que eu tinha guardado em uma caixa de recordações da faculdade. Não tinha certeza do porquê de tê-la guardado, mas agora estava grata por tê-lo feito. Escaneei a foto e enviei por e-mail para alguns amigos que eram solteiros e frequentavam os bares em nossa cidade natal. Liguei para eles para explicar a situação e pedi que cuidassem dela. Também mencionei que Jim e eu tivemos uma briga por causa disso.
Um deles perguntou se essa era minha maneira de me vingar dela por ficar entre nós. Eu lhe assegurei que não poderia me importar menos com ela. Isso não era por mim. Era por Jim. Você não gostaria que seus amigos cuidassem dela se você estivesse na posição de Jim? Eu os instruí a não discutir isso com Jim, já que ele estava furioso comigo e poderia direcionar sua raiva para eles também. Eu não queria que ele ficasse bravo com todos que se importavam com ele. Agora, ele estava cego pelo amor e não estava pensando racionalmente. Todos nós já passamos por isso pelo menos uma vez. Eu enfatizei que eles não deveriam segui-la, persegui-la ou qualquer coisa do tipo. Eu simplesmente queria que eles observassem onde ela frequentava e se testemunhassem qualquer comportamento questionável, eles deveriam denunciá-lo, de preferência a Jim. Se eles estivessem muito hesitantes para fazer isso, eles poderiam enviar as fotos para o meu telefone e eu cuidaria disso a partir daí. Um dos meus velhos amigos, Steve, me surpreendeu ao sugerir que testássemos a fidelidade dela. Sendo do tipo Casanova, ele imaginou que flertaria com ela algumas vezes. Se ela resistisse, ela era confiável. Eu o avisei sobre isso, temendo a raiva de Jim se ele pensasse que estávamos armando para ela. Deixei claro, sem dar em cima dela. Entendeu? Eles concordaram relutantemente em ajudar e eu tinha quase uma dúzia de espiões no caso. Eu esperava que não fosse tudo em vão. 2 meses se passaram e eu sentia muita falta de Jim. Mandei vários e-mails para ele pedindo desculpas e me redimir. Disse que me sentia no inferno sem ele. A resposta dele foi curta. Fique aí. Hit, um dos meus espiões, me enviou uma foto de Jenny dançando com outro cara em um bar. Ele era de altura média e cabelo ruivo. Liguei para Hit imediatamente depois de ver Hit. Hey. Como vai? Bem, Hey. Acho que a sua garota dançando com um vagabundo na foto. Tirei ontem à noite. Pensei em mandar para você primeiro, só por precaução, caso seja ela. Definitivamente é Jenny. Eu realmente esperava que ela parasse de trapacear. O que aconteceu depois que eles dançaram? Eu não a vi chegar, então não tenho certeza de quanto tempo ela ficou lá ou se ela veio sozinha. Eles se beijaram um pouco, mas não pareceu muito íntimo para mim, apenas coisas inofensivas. Ela foi embora cerca de 15 minutos depois, sozinha. Ele ficou e dançou por mais 1 hora ou mais. Parecia inocente. Você pode estar certo, Rich. Não vou intervir, pois parece inocente, mas me mantenha informado se ela fizer mais alguma coisa, ok? Claro, Hey. É como ser um detetive particular. Talvez da próxima vez eu a siga até o estacionamento, já que sei que é ela. Rich, só tome cuidado. Não estamos perseguindo ela. Estamos apenas cuidando do Jim. Só intervenha se ela estiver claramente fazendo algo errado e mantenha distância. Se eu estiver enganado, não quero que Jim fique bravo com você. Estamos apenas tentando cuidar dele. Agradeço por você estar cuidando, Hey. Você é um bom amigo. É isso que amigos fazem, certo? Obrigado pela atualização. Falo com você depois. Tentei falar com Jim no celular dele várias vezes, mas ele ignorou minhas ligações e as deixou cair na caixa postal ao ver meu número. Isso me fez sentir como se eu o tivesse traído e eu queria desesperadamente seu perdão. Contra toda a lógica, eu esperava que ela não maltratasse Jim. Cerca de 6 semanas depois, Kinsey, outra pessoa do meu círculo, ligou e me enviou uma foto de Jenny saindo de um bar com um cara alto que era apenas cerca de 5 ou 6 polegadas mais alto que ela, baixo demais para ser Jim. Eles pareciam estar se divertindo, embora eu só pudesse ver metade do rosto do cara. Kinsey mencionou que o seguiu até o estacionamento, mas eles partiram em carros separados. Ele me informou que eles se beijaram por 1 minuto ou 2 antes de Jenny ir embora ele não conseguisse tirar fotos no estacionamento escuro. Parecia que ela estava se tornando mais ousada. 2 semanas depois, em um bar diferente, Paul me enviou fotos de Jenny com um cara musculoso e robusto um pouco mais alto que ela. A primeira foto os mostrava dançando sujo e na segunda eles estavam se beijando profundamente na mesa deles. De acordo com Paul,
eles passaram cerca de 10 minutos no carro dela, sempre sentados na frente com suas cabeças visíveis. Eles continuaram se beijando, mas estava escuro demais para a câmera do celular dele capturar bem. A situação não parecia promissora. Era uma quinta-feira à noite quando Rich e seu colega espião, Oscar, estavam no Come-On Inn curtindo drinks na banda. De repente, Jenny entrou com Jim. Parece que os pombinhos ainda estão juntos, observou Oscar, cutucando Rich para olhar o casal entrando no bar. Acho que ela não vai querer nenhuma excitação esta noite. Isso pode ficar muito interessante. Não é o mesmo cara com quem Paul a pegou antes naquela cabine ali? Porra, bom olho. Acho que é. Vamos preparar nossas câmeras caso algo aconteça. Ray definitivamente vai querer ver as fotos se as coisas derem errado. Jim e Jane encontraram uma mesa isolada onde poderiam ter um pouco de privacidade, longe do homem misterioso dela, mais tarde identificado como Nate. Logo, eles pegaram suas bebidas e foram para a pista de dança quando uma boa música tocou. Nate levou 2 danças para avistar Jane com Jim e ele claramente não aprovou. Ele se aproximou deles com uma expressão descontente, deu um tapinha no ombro de Jim abruptamente e com um tom forte disse: "Se importa se eu interromper?" "Não, eu pensei assim." Com isso, ele se empurrou entre eles e levou uma Jenny surpresa para longe de Jim para a multidão dançante. Recuperando-se do choque inicial, Jim esticou o pescoço e usou sua altura para inspecionar a área enquanto Nate conduzia Jenny pelo corredor até os banheiros. Agindo rapidamente, Jim os seguiu e chegou ao curto corredor que levava aos banheiros bem a tempo de ver a porta dos fundos fechar. Ele pulou para a rua na velocidade de uma bala, mas descobriu que era uma saída de incêndio. Depois que você sai, não tem como voltar. Demorou quase 5 minutos depois que eles andaram pelo prédio e convenceram o segurança de que tinham saído por engano pela porta dos fundos. Olhando ao redor da pista de dança, eles não estavam em lugar nenhum. Lembrando que eles tinham sido vistos pela última vez indo para os banheiros, Jim suspeitou que Nate poderia ter atraído Jenny para um deles depois de abrir a porta dos fundos para atraí-lo para fora. Jim abriu caminho pela pista de dança lotada e finalmente se viu de volta ao corredor. Em sua pressa, ele não percebeu que a porta dos fundos estava se fechando novamente. Ele ouviu gritos vindos do banheiro masculino, abriu a porta e viu que Nate estava deitado no chão, segurando entre as pernas com uma mão e o rosto com a outra. Jane estava de pé contra a parede mais distante, cobrindo o rosto com as mãos, e estava claramente assustada. A raiva de Jim suavizou quando ele correu até Jane e a abraçou. Ele imediatamente teve a impressão de que Nate estava tentando machucar Jane ou atacá-la, e ela se defendeu batendo nele em um lugar vulnerável. Jim tranquilizou Jenny: "Está tudo bem, Jenny. Ele não vai mais te machucar, especialmente comigo aqui. Não sabia que você sabia autodefesa. Você realmente lidou bem com ele. Mas ele mereceu. Vamos sair, e eu vou pedir para eles chamarem a polícia." "Não," Jenny exclamou, então percebeu que estava exagerando. Se recompondo, ela continuou: "Quer dizer, você está certo. Está tudo bem agora. Por que deixar isso estragar nossa noite? Ele vai cuidar de suas feridas, e tenho certeza de que não vai tentar isso de novo. Apenas deixe estar, Jim." Os gemidos de Nate estavam começando a sumir. Jenny temeu que ele pudesse recuperar os sentidos em breve. Respirando fundo, ela se recompôs e disse a Jim: "Acho que estou pronta para ir para casa agora. Esta noite já foi agitada o suficiente. Tem certeza de que não quer que eu chame a polícia? E se ele tentar isso de novo, com você ou com outra pessoa? Você não gostaria disso na sua consciência, não é?" "Estou confiante de que ele não tentará de novo," ela disse, olhando para Nate encolhido perto dos mictórios. "Pelo menos não comigo," ela acrescentou suavemente. Oscar e Rich me ligaram no dia seguinte e contaram os eventos da noite. Então ela foi embora com Jim, fazendo Jim pensar que ela derrubou Nate? Eu perguntei incrédula. Sim. Tive que sair furtivamente pela porta dos fundos rapidamente para fazer os primeiros socorros na minha mão. Pensei que precisaria de pontos, mas algumas tiras de borboleta resolveram. O rosto daquele cara é tão duro quanto feio. Oscar,
eu aprecio você ter ido além. Eu realmente não esperava nenhuma violência. Sem problemas, rei. Quando o vimos arrastando-a para o banheiro, seguimos para garantir que Jim tivesse reforços. Ele caiu no truque com a porta dos fundos aberta, mas notamos que a porta do banheiro masculino também estava fechando. Rich seguiu Jim para fora e eu entrei. Fingi estar realmente bêbado e precisando fazer xixi, então eles me ignoraram. Quando ele começou a ficar rude com ela, bem, eu não tolero ninguém maltratando uma mulher, não importa o que aconteça. Eu o chutei nas bolas por trás, o girei e dei um soco no rosto dele. Então eu saí. Ele provavelmente deseja que eu não estivesse usando minhas botas de bico de aço. Àquela altura, rei, eu estava atrás de Jim, ficando do lado de fora do banheiro e ouvindo caso ele precisasse de reforços, acrescentou o Rich. Entrei depois que eles saíram. Era Nate Perkins. Você se lembra dele, certo? Ele morava na minha rua alguns anos antes de nós na escola. Ele foi expulso dos times de futebol e atletismo por seu temperamento. Ele era uma bagunça. Oscar realmente o bagunçou bem. Perguntei se ele precisava de ajuda e ele apenas chiou para mim, então eu disse, tudo bem, e fui embora. Eu nunca gostei dele de qualquer forma. Ele é apenas um valentão. Oscar falou perguntando, você vai informar Jim sobre a história verdadeira? Duvido. Não temos evidências suficientes. É principalmente boato e trechos ouvidos por acaso. Se você fosse Jim, consideraria isso suficiente? Não, provavelmente não. Mas, Rich acrescentou, se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria de ser avisado para poder ficar de olho ou pelo menos evitar fazer coisas como dar presentes caros ou dinheiro a ela. Ela o tem enrolado na palma da mão com tanta força que ele não vê a luz do dia há um mês. Oscar entrou na conversa. Ele vai encontrar uma razão para não acreditar. Confie em mim. Eu já passei por isso. Todos nós temos. Atiraríamos no mensageiro e seguiríamos em frente. Sem provas sólidas, ele só ficaria mais furioso. Acho que vocês estão certos. Muito obrigado, rapazes. Da próxima vez que eu estiver na cidade, as bebidas serão por minha conta. Absolutamente, concordou Rich. Uísque para mim, Oscar acrescentou. Você conseguiu. Até mais tarde, pessoal. Mais tarde naquela noite, contei a Kate o que os caras tinham me dito. Eu simplesmente não consigo entender o que está se passando na cabeça dela. Se ela não consegue ficar satisfeita com um cara, por que não encontrar alguém que esteja em relacionamentos abertos? Dee e eu definitivamente não estamos a fim de compartilhar e ela deve saber disso também. Essa regra sobre não compartilhar vale para os dois lados, amigo, Kate me lembrou firmemente. É melhor eu não pegar você se esgueirando pelas minhas costas ou então. Ela apontou o dedo de brincadeira para mim como uma arma e fingiu atirar. Ei, eu não sou hipócrita. Sou leal a uma mulher apenas. Posso ver como ela causou problemas entre Jim e eu. Mas não entendo por que ela pensou que poderia interferir entre você e eu ou por que ela sequer tentaria. O que realmente está acontecendo aqui que estou perdendo? Não acho que haja muito nisso. Ela provavelmente imaginou que atacar primeiro seria sua melhor defesa. Talvez ela quisesse distraí-lo de contar a Jim, então ela o desequilibrou ao me envolver. Eu não gosto de ser usada assim. Você provavelmente está certo. Cara, ela está realmente começando a me irritar. Queria que essa coisa toda acabasse. E no dia seguinte, depois do almoço, eu estava sentado na minha mesa quando meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrou que era Nick Wilson, um dos meus conhecidos, um capataz de construção que ligou. Talvez ele tivesse informações adicionais sobre Jane ou talvez ele só quisesse bater um papo. Só há uma maneira de descobrir. Oi, Nick. O que está acontecendo? Oi, Rei. Aquela garota que estamos seguindo dirige um Mustang vermelho dos anos 60? Achei que você tivesse mencionado, mas não tinha certeza. Sim, é ela. As placas dizem Genjin 1. É um clássico que o pai dela deu a ela quando ela tinha 18 anos, mas ela não parece gostar muito.
Acho que encontrei algo que vale a pena. Nas últimas semanas, um dos nossos mexicanos tem se gabado de ter dormido com uma garota branca durante o almoço e depois a mandado para casa com o namorado para uma segunda rodada. Notei que ela estava dando uma carona para ele hoje e adivinha? Era um Mustang vermelho de meados dos anos 60. Ele fala sobre encontrá-la nas segundas, quartas e sextas, estacionar em um beco próximo para brincar no banco de trás. Ela até traz almoço para ele. Estarei pronto para encontrá-los na quarta. Tire algumas fotos. Talvez ele só fale muito, mas eu confirmo. Só tome cuidado, Nick. Se estiver na Jenny, você pode ter problemas. Não queremos problemas para você ou para mais ninguém. Só precisamos provar que ela está traindo e contar ao Jim. Ele decidirá o que fazer. Eu cuido disso. A maioria dos caras aqui nos respeita na liderança e o resto fica longe para evitar problemas com os inspetores. Ele sorriu. Vou ficar bem. Eram quase 3 horas da tarde de quarta-feira quando Nick me ligou e perguntou se eu tinha verificado meu e-mail recentemente. Quando o abri, encontrei 9 fotos de Jenny com um mexicano no banco de trás do carro dela. Nick também enviou um arquivo de vídeo explicando como ele as gravou secretamente, até mesmo capturando uma sacola do Wendy's no console dianteiro. Tudo o que consegui dizer em resposta foi um desesperado, droga. Às 11h30 da sexta-feira, combinei de encontrar Jim em seu escritório sob um nome falso, sabendo que ele não queria me ver seguindo as instruções da secretária. Corri para a terceira porta à direita, pretendendo chegar lá antes que ele pudesse me interceptar no corredor. Para minha surpresa, ele já estava sentado em sua mesa, coletando algumas notas, quando entrei e fechei a porta atrás de mim. Ele olhou para cima, claramente prestes a protestar, mas eu o interrompi. Antes de me expulsar, lembre-se dos bons momentos e me faça um favor. Assista isso. Coloquei um pequeno aparelho de DVD na mesa dele, que já estava passando um vídeo mostrando o operador se aproximando de um Mustang vermelho com placa Gen 1. Então a câmera se moveu ao longo do carro gravando os sons. A sensação de déjà vu que experimentei foi palpável quando percebi que estava prestes a ouvi-lo enquanto Jim estava assistindo. A câmera focou no banco de trás, mostrando claramente como Jenny o estava traindo. O rosto de Jim ficou branco, talvez até um pouco verde. Pensei que ele talvez precisasse tirar a lata de lixo. Ele reagiu da mesma forma que eu quando vi. Felizmente, ele ainda não tinha almoçado. Desliguei o video player. Ele viu o suficiente. Depois que ele terminou, entreguei a ele uma toalha de papel que peguei do banheiro para limpar seu rosto. Jim, sinto muito por ter que te mostrar isso. Se você ainda está bravo comigo, eu entendo e vou embora sem causar problemas. Mas você precisava ver, eu não gravei isso. Um dos nossos amigos fez. Só nós 3 sabemos. Só tem uma cópia agora porque ele colou por cima do original e eu apaguei do meu computador depois de fazer aquela cópia. Ele jurou manter isso em segredo. Eles se encontram há 3 ou 4 semanas, às segundas, quartas e sextas, até onde sabemos. Figuras, Jim disse, cuspindo na lata de lixo. Esses são os dias em que temos reuniões de almoço com meu chefe. Ela sabia que eu estaria ocupado. Tem mais uma coisa. Supondo que a rotina dele se mantenha, eles se encontrarão em cerca de 15 minutos e eu sei onde, se você estiver interessado. Vamos lá. Claro, mas deixe-me dirigir. Você provavelmente não deveria estar dirigindo agora. A viagem de carro ficou em silêncio por um tempo. Eu podia dizer que Jim estava tentando processar a notícia. Então, de repente, ele falou. Hey, me desculpe. Eu nunca deveria ter acreditado nela em vez de você. Ela me disse que você terminou com ela quando a viu com outro cara. Ela disse que você surtou, causando uma cena. Ela até pensou que você queria se reconciliar com ela e começar algo paralelo, mas eu a convenci a não contar para Kate. Eu deveria ter pensado melhor, mano. Isso não é do seu feitio. Desculpa, cara. Não se preocupe com isso. Somos amigos. Só lamento que ela tenha causado problemas entre nós e que eu tenha sentido sua falta o tempo todo em que estivemos separados.
Quando você me ligou naquele dia, ela já tinha espalhado mentiras para Kate. Quando cheguei em casa, Kate me deu um tempo difícil e me repreendeu por flertar com Jenny e fazê-la chorar. Ela fez o quê? Vou confrontar aquela mulher enganosa. Calma, Jim. Não precisamos que você se meta em problemas por causa dela. Não estou dizendo que ela não merece vingança, mas pense antes de agir. A melhor vingança não vale a pena se ela acabar rindo de você atrás das grades. Sim, você está certo. Vou tentar ficar calmo. Aliás, foi Oscar quem brigou com Nate Birkins no banheiro naquela noite, não Jenny. Acho que ela não te contou toda a história do que aconteceu. De jeito nenhum. O que mais ela estava escondendo? Passei o resto da viagem preenchendo os detalhes dessa história. Passamos lentamente pelo beco e, cerca de 3 casas abaixo, havia um Mustang vermelho estacionado do lado direito. Um caminhão grande estava estacionado do outro lado do beco, bloqueando qualquer passagem. Estacionamos na rua além do beco e nos aproximamos da visão familiar do carro vermelho saltitante. Jim andou até mim, sua expressão derretendo quando ele os viu. Ele hesitou, percebendo a gravidade da situação, pronto para abrir a porta do carro, mas eu o parei. Colocando um dedo nos meus lábios, gesticulei para ele ficar quieto, sussurrando, eu tenho uma ideia. Enquanto o casal alheio continuava suas atividades, Jim e eu nos movemos em direção ao caminhão estacionado do outro lado do beco. Comecei a conectar uma mangueira ao seu tanque, um caminhão-pipa, reconhecível pela placa na lateral, frequentemente usado para encher piscinas de quintal. Jim pegou rápido, adicionando outra seção de mangueira à minha. Cuidadosamente, ele enfiou sua ponta pela janela aberta no banco da frente, sinalizando para mim. Eu girei a válvula completamente aberta. Em instantes, o interior do carro começou a encher de água, derramando pelas janelas abertas. Demos um passo para trás, observando com diversão. Jim e eu caímos na gargalhada quando cabeças surgiram do carro submerso, cuspindo e tossindo. Nossa diversão atingiu o pico quando itens de roupa começaram a flutuar como uma cachoeira na rua. Risadas atrás de nós chamaram nossa atenção para Nick, que estava lutando para recuperar o fôlego em meio aos seus próprios ataques de riso. Quando Jenny se inclinou para fora da janela, desliguei a água. Ela estendeu a mão para a maçaneta da porta e abriu. Quando a grande onda invadiu o beco, ela surgiu, sem saber que estava de topless, e veio até nós com raiva. Seus bastardos! Hey, eu deveria saber que você estava por trás disso. Se você queria dormir comigo, não precisava. Eu a interrompi. Nunca mais quero ter nada a ver com você ou com suas trapaças. Achei que tinha deixado isso claro anos atrás e novamente no mês passado no meu escritório. Se você não aprender com seus erros, você vai continuar repetindo-os. Você se molhou da última vez. Desta vez você se encharcou. E, a propósito, não sei o que lhe dá o direito de mexer com meu casamento e minha amizade, mas é melhor você se cobrir antes de ser preso. Parece que seu sutiã está indo para o ralo de esgoto ali. Ela olhou para baixo e percebeu que eu estava certo. Corando furiosamente, ela olhou ao redor para ver suas roupas íntimas flutuando rapidamente rio abaixo. Isso provocou outra rodada de risadas de nós três enquanto ela corria atrás deles apressadamente, sua saia encharcada escorregando até os joelhos, quase fazendo-a cair antes que ela conseguisse puxá-la de volta. Manny tinha conseguido encontrar roupas o suficiente para parecer um pouco normal, mas ele ainda estava completamente encharcado. Ele se aproximou de nós, gritando com raiva em espanhol, provavelmente nos xingando. Então ele notou Nick e mudou abruptamente de ideia sobre qualquer punição que ele tinha em mente para nós. Nick falou. Manny, eu te dou uma carona de volta para o trabalho. Estacionei no fim do beco. Pule na traseira do caminhão. Você está molhado demais para sentar na cabine. Desculpe pelo seu almoço. Bem, na verdade, não estou. Você estava se metendo com a namorada do meu amigo. Manny foi em direção ao caminhão, resmungando para si mesmo. Jim perguntou, Nick, o que te trouxe aqui? Odeio te dizer isso, mas eu sou o cara que filmou aquele vídeo que você assistiu.
Ray mencionou que ele passaria por aqui hoje e imaginei que vocês estariam aqui, então vim dar uma mão. Parece que você já tinha as coisas resolvidas, então vou indo. O que fez você inundar o carro? Isso foi hilário. Quase morri de rir. O olhar no rosto dela não tinha preço. E a melhor parte é que eu peguei tudo na câmera. Ele levantou o telefone. Foi ideia do rei. Eu estava prestes a arrastá-lo para fora e lhe dar uma lição, mas Rei me impediu e... Bem, você viu o resto. Teria sido ainda mais engraçado se... Eu entendo como você se sente, amigo. Eu mesmo já passei por isso e tenho as cicatrizes para provar. Se precisar de alguma coisa, é só me ligar. Nick deu um abraço rápido nele e começou a ir embora. Ele ligou de volta. Mantenha contato, Jim. Obrigado, agora sei quem são meus verdadeiros amigos. E isso inclui você, Rei, ele disse virando-se para mim. Trocamos outro abraço com um tapinha amigável nas costas. Só então notamos Jenny caminhando em nossa direção pelo beco. Nick, indo em sua direção, parou para pegar um pedaço de tecido rosa e jogou em uma árvore próxima. Ele prendeu em um galho e se desenrolou. A camisa de Jenny. Nós rimos da expressão furiosa dela. Nick riu alto enquanto se afastava. Jenny estava absolutamente lívida, encharcada e chapinhando a cada passo, segurando a calcinha rendada no peito com um braço. Se alguma coisa, ela parecia ainda mais brava do que antes. De repente, ouvimos o motorista do caminhão de água gritando com raiva sobre sua água desaparecida. Fui resolver isso enquanto Jim e Jenny trocavam palavras acaloradas. Expliquei ao motorista o que tinha acontecido e me ofereci para compensá-lo por todo o caminhão, mas ele recusou, dizendo, eu queria ter visto aquela mulher traidora receber o que merecia. Voltando ao carro, encontrei Jenny dando a partida, se preparando para ir embora. Jim entregou suas últimas palavras a ela. Jenny, nunca mais quero ver sua cara de mentirosa. Se precisar de algo do meu lugar, mande um amigo buscar. E mais uma coisa, Jenny, leve seu eu mentiroso, trapaceiro e desprezível direto para o inferno. Eu me juntei a Jim para terminarmos juntos. E ficar lá.